Bom, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, para que a espiritualidade amiga, nesse momento, possa envolver todos que se encontram nos nossos lares, porque esse momento é muito importante para que todos os irmãos possam entender os verdadeiros motivos de estarmos ligados juntos nesse planeta, pois o sofrimento é muito grande e nós precisamos entender. E para entender, é preciso que nós busquemos os ensinos de Jesus para compreender, através do estudo do Evangelho, o porquê de tantas dores, de tanto sofrimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Deixa eu só tirar essa marcação de amarelo. Bom, o que se deve entender? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhes um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreende. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível, é uma potência extra-humana. Não é o que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se nos revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que as fariam descer do pedestal onde se contemplam. Daí os só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles atribuem o espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito o que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso-lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível do que escarnecem.
É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que desconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem a quem olhar em partes iguais. Dizendo que o reino do céu é dos simples, que Jesus significar que ninguém é concedido entrar nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será mais preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que se aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. É isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Essa questão que está falando o Evangelho, a gente já viu muito, tá? Porque quando a gente fala do pobre de espírito, não é aquele que está ligado às coisas materiais. Tem muita gente que usa isso. Mas o que ele está falando de pobres de espíritos são aqueles que acreditam numa força superior e respeitam, tá? Porque tudo aqui nessa terra, a gente pensa que a gente está acima de tudo. E, na verdade, não é bem assim, tá? Então, aqueles que se acham do poder, que seja da inteligência, do dinheiro, vamos dizer assim, né, não está acima de nada. Acima de nós está Deus. É nessas questões que o homem ainda, apegados às coisas materiais, no ponto de vista dele, ele acha ser superior. Mas aquele que não tem, né, condição ainda, não tem inteligência, vamos dizer assim, para as coisas como o homem vê, ainda vê, né, com o olho do Espírito, o poder de Deus sobre nós. É nessas questões que nós até hoje, tá? Quando nós olhamos aqueles que não têm conhecimento, muitos de nós vamos perceber que ainda isso não é tudo. Eu me lembro numa passagem que que o Chico, né, falava todos os dias ele saía e via um gari varrendo e naquela felicidade ele sorria. Aí perguntaram para ele, mas Chico, por que todas as vezes que você vê esse gari, você sorri para ele? Né? E o gari naquela felicidade, né, fazendo tudo o seu serviço ali, o Chico vai e responde. Essa é a última encarnação desse espírito no planeta Terra. Ele irá para um plano mais evoluído. Então é dessas questões que nem tudo o que nós temos aqui, tá? Ou quando nós olhamos, seja um palestrante, seja aquele que tem conhecimento, ele está acima das leis de Deus. Se bem que quando as pessoas olham, aí eu falo para vocês, até nós olhamos assim, pensamos que a pessoa é evoluída. Na verdade, ele tem muita responsabilidade. E quantos que nós olhamos que não tem conhecimento, não tem muita coisa a dar nos nossos olhos, ele é muito mais rico do que a gente pensa. Então, quando Jesus fala que o reino do céu é para os humildes, ele já nos fala
das questões espirituais com outro olhar, com o qual aqueles que nós olhamos como dito pobre de espírito têm uma nova visão com aquele que comanda todo o universo, que é Deus. Enquanto aquele que muitas vezes a gente olha e, se duvidar, até nós, né? Quando a gente olha e pensa que nós estamos acima, nós não estamos acima de ninguém. Nós somos os mais necessitados. Estamos aqui como um instrumento da espiritualidade que possamos passar esse conhecimento para aqueles que buscam esse reino dos céus. Tá? E esse reino dos céus precisa ser instalado dentro de nós com ações e atitude. Aí nós vamos pensar assim, eu posso ter inteligência, mas o que eu estou fazendo dessa inteligência? Eu estou respeitando aquelas pessoas que estão abaixo de mim? Como que eu estou? O que eu estou fazendo? Tá? Eu tenho conhecimento espírita, como que eu estou lidando com essa situação? E olhe que é um chamado para nós mesmos, tá? Se bem que quando nós olhamos isso, as próprias pessoas nos olham e pensam, né? Nossa, você é bem evoluído nisso, nessa parte, né? E será? É uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Sabemos tanto, mas será que estamos praticando? E aquele que não tem nem conhecimento, tá? Muitas vezes pratica muito mais do que nós. Esse reino dos céus precisa estar sendo instalado dentro de nós em ações e atitude. Aquele a quem nós dizemos pobre de espírito e que nós vemos que não são aquelas potentades na terra, muitas vezes são mais evoluídos do que nós. É que nós precisamos ter um novo olhar. E o que é, né, esse pobre de espírito que o Evangelho está falando? Não é questão material? Não. São aqueles que respeitam as suas limitações. São aqueles que vê que acima de nós tem um Deus que nos olha, que nos protege, que nos alimenta de várias situações, dando a luz, o sol, a chuva, o vento. E aqueles que se acham a tudo saber, aonde tem facilidade para lidar com as coisas do mundo, muitas vezes se esquece que acima de nós há um poder supremo, né? Como Kardec diz, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo o que está nesse universo tem Deus, tá? Quando nós olhamos e prestamos muito atenção, né, quem somos nós, nós estamos mergulhados em Deus, né? Eu sempre uso aquela parte do copo de água e aí, se a gente coloca o gelo lá dentro, o gelo flutua. O gelo somos nós, a água é Deus. Nós estamos mergulhados em Deus. Quando nós falamos do universo, não é só esse universo que circunda todo esse planeta, mas dentro de nós há também um outro universo que é comandado por forças superiores, que aonde esses pobres de espírito sabem que Deus comanda tudo. É essa inteligência que muito não tem conhecimento, sabe que Deus está conosco. Está conosco. Quando nós olhamos, né, até a ciência, só para vocês terem uma ideia, nós temos 33 trilhões de células dentro do nosso corpo.
esses 33 trilhões de células, aonde o nosso corpo existe dentro de nós um espírito, aonde Jesus fala: vós sois deuses, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. E aí o espírito vem encarnado e está sobre o seu comando todo esse universo que abriga nesse corpo, dando condições para que esse espírito que habita esse corpo a respeitá-lo. Se nós temos toda essa inteligência, que esses pobres de espírito, que sabe que Deus está no comando, o que nós estamos fazendo com esse corpo, aonde está sob o comando do espírito que habita ele? E olha que é uma inteligência. Só que essa inteligência, quando está na carne, encarnado, e sujeito às vicissitudes da vida, o que acontece conosco? Nós se achamos superiores a tudo. A tudo. E quando nós lemos o Evangelho, nós vamos entender o que Jesus queria dizer. Queria dizer: vós sois deuses. E é essa capacidade que delega ao homem através das situações que ele é inserido para experimentar, para aprender a lidar com todas as situações que ele mesmo criou. Que ele mesmo criou. Ah, ele é inteligente. Ele está suscetível a todas as situações que é submetido. Ele está habitando um corpo, mesmo que ele ache que ele é superior a tudo, o corpo é submetido a leis imutáveis, tá? Aonde ele será submetido ao mau uso ou bom uso dessa inteligência. Enquanto aquele a quem nós falamos muitas vezes que é pobre de espírito, nós vamos perceber que ele sabe disso muito mais daquele que tem essa inteligência e que sabe que a sua inteligência muitas vezes não é sinal de superioridade, mas um sinal aonde ele terá que trabalhar e entender através do uso da sua inteligência para praticar o bem. Então, essas condições que a espiritualidade também sabe das nossas dificuldades, e o espírito mergulha na encarnação para aprender. Os espíritos que nos assistem, que são benevolentes, sabem das nossas dificuldades, respeitam as nossas limitações, trabalham para que cada um de nós, através dessas experiências, possamos aprender a entender o que é que Deus quer de nós. Então, se nessa inteligência eu não tenho a inteligência que aqueles a quem eu muitas vezes delego e falo que são superiores, na outra eu posso não ter. E eu reencarno, muitas vezes com limitações, para que eu aprenda a ser humilde. Então é nessa situação que todos nós estamos inseridos.
Posso dar uma parte, meu amigo? Pode falar sim. Eu achei interessante o texto, porque ele vem de encontro com tudo aquilo que a gente entende sendo certo, né? E dentro das mediunidades, a maior dificuldade dos médiums é controlar vaidade, orgulho e egoísmo, Exatamente. né? São as três maiores dificuldades que nós temos dentro daquilo que a gente entende que são quedas, né? Cada vez Exatamente. que a gente bandeia para uma dessas diferenças que existem na humanidade, a gente acaba entrando numa queda, né? E, Exatamente. e essa situação, quando Jesus colocou de somos milhões, né? Ele coloca lá que somos milhões. Achei interessante porque ele coloca que cada célula é um ser vivo dentro de você que atua de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo em harmonia para que você possa participar dessa encarnação. E dessa forma, né, a gente tem que abrir um pouco a mente para entender que quando ele fala que nós somos milhões, e na verdade ele não está dizendo que outros espíritos que juntaram, na verdade ele está dizendo dele mesmo, ele mesmo, somos milhões, como sendo ele uma parte de cada célula, sendo uma delas um espírito dele, né? E isso nos levou a entender que esse mecanismo maravilhoso que é o corpo humano que ele nos deu é na verdade uma grande empresa com diversos departamentos que cada departamento ele pode atuar sozinho também, né? Ele pode atuar sozinho, mas em prol do todo que é o sistema. E por que nós estamos falando dessa situação? Porque muitas curas que existem dentro da, da linha kardecista, tudo, das macas maravilhosas que existem, né? Com esses médicos espirituais maravilhosos, eles trabalham essa importância, né? Essa célula específica que ficou revolta, que a gente chama de doença, né? A gente chama de doença. E nesse momento, eu posso até dar um testemunho vivo, porque quando eu tive um problema de apêndice, nessa situação, eu fui orientado a conversar com as minhas células para que eu tivesse condições de mostrar para ela que ela estava com um problema, mas que os outros precisariam dela. Que ela poderia também ter essa Exatamente. oportunidade de crescimento, de cura, de reabilitação, tudo. E com a graça de Deus eu tive uma reabilitação rápida e maravilhosa. Mas todos esses ensinamentos que num trechinho tão pequeno, né, num trechinho tão pequeno de uma passagem, bem-aventurados os pobres de espírito, foi nesse momento que a gente tem que ter humildade suficiente e entender que sem uma pequena célula a gente também não existe. Então a gente precisa dessa pequena célula dentro da gente. Então a humildade que nós temos que trabalhar muito, o orgulho que nós temos que trabalhar muito, a vaidade e o egoísmo, né? Que acho que são três coisas que são a maior fonte de queda de todos os médiuns que eu conheço, que eu conheci, que infelizmente eles não suportaram a carga e caíram, né? Isso tem que ser trabalhado constantemente, tá certo? Ser apegado na palavra, porque é aí que a gente tem a força realmente, né? E esse canal, até um, um, uma palavra sobre esse canal, achei maravilhoso, porque dessa forma a gente consegue ouvir, se comunicar, tá certo? E crescer, né? Com os ensinamentos. Eu te agradeço muito o convite, tá? Agradeço a todos aí que estão participando, que realmente acho que isso aqui vale a pena e vai ser maravilhoso participar cada vez mais. Sim, e você lembrou bem, Sam. Essa questão nos pega, tá? Porque quando a gente olha esse evangelho, a gente pensa essa inteligência, mesmo aqueles que sabem, ele está suscetível a ela. E ele tem que combater esse orgulho. Porque muitos de nós achamos que nós sabemos, e isso quem faz é as pessoas, tá? Quem faz? Eles nos olham e acham que a gente é evoluído, o porquê sabe. E isso enche o nosso ego, e aí, se não tomar cuidado, a gente se acha superior a tudo. Um outro ponto que você colocou, que eu sabia, e que eu sei muito bem isso, porque essas células que estão no nosso corpo, é preciso que a gente converse com ela, tá? E essa
cura está através de nós, do nosso comportamento, da nossa intencionalidade de ver que foi delegado a nós condições de nos curarmos, tá? Nos curarmos. Porque se há uma doença do nosso corpo, quem criou foi nós mesmos. E nós muitas vezes, né? Muitas vezes não acreditamos. Não acreditamos mesmo. Porque acham que, muitas vezes a gente acha que a gente está assim, né? E que a gente delega a situação para que muitas vezes Deus faça, e na verdade Deus está dentro de nós e é preciso que nós ativemos essa força dentro de nós e nos curarmos, tá? E muitas vezes a gente até delega essa função aos outros, mas está dentro de nós todo o processo para que a gente possa nos curar. E a gente precisa acreditar em nós mesmos, né? Em nós. E muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. É nisso que Deus, né? Que Jesus falava: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então ele deu essa condição para que nós nos ligássemos a Deus através da nossa condição de comportamento, de humildade, de ver que acima de nós há um Deus que olha para todos, independente de cor, raça, tá? Se tem condição financeira ou não, ele nos olha e nos atende de acordo com a nossa condição, que muitas vezes deixamos a desejar. Muitas vezes ainda estamos cheios de orgulho, né? Somos presunçosos e falta humildade dentro de nós para enxergar que Deus está no comando e que precisamos nos movimentar, ativar essa inteligência para trabalhar com Deus, como Jesus nos orienta, né? Amai os vossos inimigos, orai aqueles que não compreendem como nós, e que muitas vezes a gente acha, só fica no acha, né? E nesse achar é lá que ainda a gente é orgulhoso. E é preciso que nós ativemos a nossa consciência, porque se duvidar, por mais que a gente fala, lê, ainda somos orgulhosos. É preciso muita humildade para, quando ler cada uma dessa parte, olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo? Deus está ali, nos olha, nos vê, nos atende, não da forma que nós queremos, mas da forma como nós olhamos tudo aquilo que conquistamos. É preciso ter humildade para ver que esse homem que habita esse corpo está sob o comando de forças superiores que deseja que cada um de nós, dentro da sua condição, trabalhe a humildade e troque o homem velho pelo homem novo, capaz de atender e ver que Deus está no comando de tudo, tá? Só uma parte, meu irmão, com relação a essa situação que você colocou, né, de que as pessoas terceirizam, né, e creem que o outro pode fazer a cura dela, né? Que na verdade, quando eles chegam nos centros espíritas, eles na verdade eles estão levando tanto a doença quanto a cura, né?
que se as pessoas tivessem um pouquinho de consciência da capacidade, da força que eles têm, da capacidade de reabilitação que cada um tem de si mesmo, porque quando Deus fala que Deus está em nós, né, então a cura e o poder dele está em nós, né, então temos a capacidade de fazê-lo, mas a insegurança e todo o pesar da carne faz com que a gente entregue e terceirize, né, e tenha Exatamente. medo de resolver aquilo que nós começamos, né, que as doenças são começos que nós fazemos e depois a gente ele se desequilibra e não consegue levar adiante, né, aí acaba em doenças, né, mas a cura também, da mesma forma como a gente levou a doença para dentro da gente, a cura também está lá dentro, é só a gente Exatamente. também buscar, é o que você estava falando agora. Bom, vamos lá para o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, nós estamos no capítulo 10 da natureza das comunicações. Tá? As comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E a questão 133, ela fala o seguinte: dissemos que todo o efeito que revela na sua causalidade um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se isso houvesse de ficar circunscrito o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Contudo, seria alguma coisa a o dar-nos a prova de que em tais fenômenos, ainda mais do que uma ação puramente material, nula ou pelo menos muito restrita seria a utilidade prática que daí decorreria. O caso, porém, muda inteiramente de figura quando essa inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e continua a troca de ideias. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Os meios de que hoje dispomos permitem que as obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita, o livro dos Espíritos número 100, da variedade de infinita que apresenta os espíritos, sobre o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há haver a diferença entre as suas comunicações, que estas não hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que numa palavra elas não se hão de assemelhar mais do que as dos homens, desde o selvagem até os mais ilustrado europeu. Em 4 categorias principais se podem grupar os matizes que apresentam. Segundo seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Bom, para vocês terem uma ideia, vocês vão dar um exemplo, tá? Que ele toca nessa situação, porque Kardec, na época, quando ele foi, tá? Ele era um cientista, tá? Ele fazia parte de um corpo de grupos, né, de cientistas. Ele foi chamado nessa situação e olha a situação que ele se viu. Ele primeiro olhou toda aquela manifestação e falou assim: pô, eu não estou acreditando nisso. Passava a mão por baixo, a mesa se elevava, tinha toda aquela situação. Bom, ele não achou nada, né? Falou, então tem um fundo de verdade. Aí ele foi ver o que é que está por trás disso. Aí tinha uma inteligência que havia ali uma condição que ele precisava saber como que funciona aquilo, tá? Então tem muita gente que olha, vê, vai ali, não se interessa, não quer saber por nada,
mas aquela situação que ele estava querendo ver, qual era a intenção e o porquê que estava acontecendo aquilo, tá? E aí ele foi convidado, ele foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira e foi continuando, tá? E nessa continuidade, ele foi vendo que havia nos questionamentos que ele fazia aí, pasme, tá? Porque era o fenômeno que estava acontecendo ali. Aí vocês imaginam, o Espírito falava letra por letra e formava uma palavra. Aí ele começou a fazer as observações. E essas perguntas, essas considerações, os Espíritos foram trazidos até ele, emitiam um pensamento, né, como ele fala assim, ao nosso pensamento e também a intencionalidade daqueles que estavam ali na manifestação, tá? Ali nas comunicações. Então foi isso que aconteceu. E aí chamou a atenção dele, ele foi indo mais vezes. E essas observações que ele foi colocando foi crescendo, as comunicações foram aumentando e, logicamente, atendendo às suas expectativas de acordo com o seu interesse, tá? E aí que tá a coisa. Tudo estava preparado e quem que eram os espíritos que ali vinham, tá? Havia uma pleide de espíritos que no momento, tá, dessas comunicações começaram a ser feitos questionamentos e, logicamente, os questionamentos que ele estava falando era para entender, tá? Para entender o que estava acontecendo. Então, os espíritos foram sendo trazidos e respondendo as perguntas do jeito que ele fazia, tá? E respondia. Aí ele foi falando, falou, meu Deus, alguma coisa, meu Deus, a forma de eu falar. O que eles estão colocando, tá? Estão trazendo informações para nós, para mim, que eu preciso estudar mais. O que é isso? Tá? E ele começou a escrever tudo, a relatar tudo isso. Tá? E de acordo com as perguntas que ele fazia, vinha a resposta. Tá? Essa inteligência foi ganhando, né? Que ele fala que a inteligência ganha um desenvolvimento tal que permite regular e contínua troca de ideias. Que ideias que ele estavam, as perguntas que ele estava fazendo aos espíritos. Tudo em respostas aonde tinha, né, vamos dizer assim, um cunho para dar todas as respostas que ele queria sobre aquilo. Tá? Vou assim só levar um pouquinho para vocês entenderem. Se eu quero me comunicar com os espíritos, eu começo a fazer perguntas para ele de forma que não tem nada a ver, o espírito vai gostar e vai trazer todas aquelas informações. E o médium permite. Tá? E aqui nesse estudo que ele está fazendo é mais ou menos isso para que nós, médios, tenhamos condições de perceber que a coisa vai mais além daquilo que nós imaginamos. Porque quantos não vêm na casa espírita, ou se não vai procurar um trabalho mediúnico, o que ele quer naquele trabalho mediúnico? Fazer perguntas relacionadas às questões materiais. Vamos dar um exemplo. Minha filha, se ele for nesse intuito e o médium não saber conduzir, as entidades vão vir para atender tudo aquilo que a plateia está querendo. Tá? Então Kardec ele começa a entender toda essa dinâmica e fazer perguntas que tinha uma condição e um objetivo de saber como que essas inteligências agem. Tá? E por isso que muitos médiuns hoje não compreendem, se entregam às manifestações e essas manifestações vêm atender o que? Os interesses daquele que está questionando. Então Kardec faz essas perguntas e traz essa condição porque
a mediunidade não vinha só da questão do fenômeno que estava acontecendo na França. Precisava de alguém que fizesse as observações necessárias e saísse do processo que estava instalado, tá? Não só na França, porque o fenômeno começou a acontecer em outras partes do mundo, tá? Mas muitos ainda passavam por situações como as batidas, né? Como aquelas tábuas, né, que formavam as letras ali, de acordo com os questionamentos. Então, essas entidades vinham, mas estavam sendo supervisionados pelo Cristo, para que chegasse e passasse além da curiosidade dos homens e tivesse agora, né, o conhecimento que haveria, né, e que os espíritos estavam tentando, essas inteligências estavam tentando entrar em contato com nós, mas que essas observações agora precisariam, tá, ter uma visão de uma pessoa que fizesse todas as anotações necessárias, os questionamentos, para que as pessoas entendessem qual era o objetivo dessa manifestação, tá? Aí, quando a gente vai para a Bíblia, eu não vou lembrar a parte, porque que Constantino, né, ele proíbe a comunicação com o mundo espiritual, porque havia no passado. Mas as comunicações que havia no passado com relação a isso, e ele proibiu, aonde que era para atender as necessidades humanas. Se tinha uma guerra, eles queriam saber por onde o inimigo ia atacar. Existiam várias situações. Então, Constantino sabia também desses casos e proíbe, tá? Não só a questão da mediunidade que era usada, mas também tira a questão da reencarnação, tá? Que houve muita burburinho na época com relação a isso. Então, essas questões voltou novamente, séculos depois, reencarna essa inteligência para fazer essas observações que vinham para trazer essa nova realidade, que essas inteligências provando que nós não morremos, morre o corpo físico, mas o espírito vive, e que eles estavam se manifestando. E é nessa condição agora que Kardec começa a trazer os perigos da humanidade, da mediunidade, aonde esses espíritos vêm para atender, e muitas vezes se o médium deixar, para atender as vontades para aquele que é procurado. E se deixar, ele entra, tá? E na verdade, o espiritismo não é para isso. Foi o que aconteceu na época, na França. Havia muitas comunicações e era também os espíritos enganadores, tá? Os mistificadores, que tinham a função de enganar o povo. Do mesmo jeito que tem hoje aqueles que estão lá e enganam, a mediunidade também tem os seus escolhos, tá? É nessa condição. E Kardec começou a aprofundar isso, tá? E aí o que tinha nessas comunicações? Aí ele fala, ia refletir a baixeza de suas ideias, o saber da ignorância dele, que estava todo um processo histórico da humanidade ali embutido, tá? Cada espírito traz junto com ele um grau de conhecimento, um grau de cultura de quando ele viveu. E aí, o que nós vamos aprender com o Evangelho? O espírito, quando ele reencarna, se ele foi humilde, se ele se elevou na questão do conhecimento, se ele é orgulhoso e egoísta, ele traz tudo isso com ele. E pasme, e se ele reencarna, e dentro dessa condição eu vou exercer a mediunidade. Não é só a mediunidade como médium, tá? Médium todos nós somos. Ou na liderança, seja ele em qualquer religião, ele vai estar
também subordinado a esses espíritos que vibram na mesma intencionalidade dele. Tá? Por isso que o médium tem que estudar. Ele tem que saber com que ele está mexendo. E aí, quando nós olhamos, ele fala aqui, ó. Nunca a palavra eles não se hão de assemelhar mais do que os dos homens, desde o selvagem até o mais ilustrado europeu. Por quê? Ele fala do velho mundo, quando nós vemos lá o Europa, quando a gente vai trabalhar toda a origem da humanidade, ela parte da onde? Por que ele fala dos europeus? Os europeus se achavam superiores a todos, tá? A todos. Então, os homens do selvagem até o mais ilustrado europeu, ele fala da selvageria de todos aqueles a quem era subordinado aos europeus que achavam, só porque ele era europeu, os índios ou os negros africanos, eles achavam sendo superiores. E ele trabalha essa questão, tá? Porque o espírito, ele não tem cor, ele não tem raça, ele tem um conhecimento, ele traz junto com ele a mesma condição que nós, das vivências que nós temos na Terra, nós vamos ter até na atual existência. O espírito é subordinado a um processo, né, educativo, seja dentro de uma escola, seja dentro de uma vivência com grupos, ele vai evoluindo, tá? Mas só que nessa época, por que ele fala do europeu? O europeu se achava superior a tudo, tá? Então aí ele fala, em 4 categorias principais se podem agrupar as matrizes que se apresentam. E essas matrizes, ele começa a falar das grosseiras, das frívolas, sérias e instrutivas. Então, os espíritos que estavam vindo agora, se comunicando com Kardec, e as perguntas que ele vinha agora instruir aqueles que iam lidar com todas essas comunicações, todas elas, tá? E aí, se duvidar, é o que acontece hoje muito. Eu me acho dono da verdade, né? E essa verdade, ela está dentro de nós, aonde é o que nós olhamos ali, né? A gente vê que acha que é superior, que sabe, ou que muitas pessoas olham por nós, nossa, tem uma mediunidade fora, aí enche o meu ego. Aí eu começo ali a dar lado para essas comunicações que vai atender aquele que tem esse olhar para mim. É os escolhos da mediunidade, tá? As pessoas começam a ver, né, essa situação e começa a inflar o ego do médium. E aí quem que vai vir? Falou, agora tá do jeito que eu quero. Aí vem essas comunicações. Então a gente vê na Terra ainda, de várias condições que nós vivemos, os médiuns, tá? Todos nós, sejam médiuns de comunicação, como nós vimos a comunicação com os espíritos, mas aqueles médiuns que agem, somos instrumento da espiritualidade, porque se a gente pegar o livro Diálogo com a Sombra, quando Jesus encontra com esses irmãos, eles olham para Jesus, ele olha para Jesus e fala assim, quem é você? Pergunta para o Cristo, né? Quando ele pergunta para o Cristo, ele mesmo responde, ele enxerga a evolução do Cristo e fala assim, não nos tire daqui. Mas o Cristo fala, né, com ele, e ele fala assim, somos nós que comandamos tudo. Os espíritos que estão na Terra estão sob o comando dessas forças, que era uma multidão. E essa multidão estava ligada ao conhecimento, às ideias, à habitação que eles tinham, que já vinham de séculos, que foram agregados e trazidos para esse planeta. Aí quando ele faz essa pergunta, ele responde para o Cristo, ele enxerga a evolução e fala para o Cristo, não nos tire daqui. Quando ele fala essa parte para o Cristo,
aí nós vamos entender quem são esses espíritos que estão aqui. E é por isso que nas experiências sucessivas é preciso que nós entendamos a responsabilidade que temos dentro de nós de dominar essas sombras que habitam dentro de nós. Sejam aquele que seja professor, seja médico, que está ocupando um alto cargo, seja na política, ele está subordinada por forças ocultas que está direcionada para que haja evolução do planeta. Então, Jesus, quando conversa com esse espírito, mal ele sabia que estava sob o comando, tá, do governador. Ele estava falando com o governador e enxerga a evolução do Cristo e fala dessa forma: não nos tire daqui. Então, Cristo continua e sempre estará no comando do planeta Terra. Por mais que os espíritos acham, né, que estão fazendo tudo o que eles querem, na verdade, são instrumento da espiritualidade para que a evolução ocorra. E Kardec, conforme ele vai fazendo essas comunicações e vê esses tipos, aí nós vamos entender que esse processo de burilamento na Terra é grande e que a gente precisa entender, tá? A gente precisa entender. E aí hoje eu encarno os espíritos que estão do outro lado agindo sobre a Terra, e nós pensamos muitas vezes, né? Por isso que quando eu comecei a estudar esses livros, eu não falo que eles são obsessores, eles são nossos professores. É através dele que eu evoluo. Então eu preciso entender isso. Agora, se o espírito ele reencarna e é submetido a essas questões, que essas comunicações, ele vai entrar em contato com esses espíritos. Não é só os médiuns não, tá? Todos aqueles que estão submetidos a um trabalho, seja qual ele for, junto com ele, né? Se ele estuda, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Se um médico, ele exerce a medicina, ele não estuda, ele não faz nada, quem que é que vai estar com eles? Espíritos da mesma intensidade. Se há aquele médium, tá? Que ele está acostumado com aquilo ali, ele não estuda, ele não busca informação, aí aqueles que vão lá procurar ele vai atender as necessidades daqueles médios. O que vai acontecer com ele? Vai estar também junto com esses médios. Se ele é um médium que ele exerce a mediunidade, faz a caridade, ajuda as pessoas, trabalha a questão assistencial, começa a trabalhar com direcionando aquelas pessoas. Quem que será os espíritos que vão estar com ele? Espírito da mesma intensidade. Qual que é a nossa dificuldade aqui? Trabalhar essas questões, né? E que a gente precisa entender como é que age esses espíritos conosco, tá? A nossa dificuldade é buscar esses irmãos que trazem instrução, tá? Se é um médium, essas comunicações sérias, instrutivas, que vai fazer com que aquele irmão trabalhe dentro dele essa força interior, que era o que está lá no vós sois deuses. Vós pode fazer o que eu falo e muito mais. Agora, se eu busco fazer o mal, né? Se eu busco fazer pergunta aos espíritos, o espírito vai vir com o médium da mesma intensidade. E isso é em tudo, tá? Não é só as questões de mediunidade, não. Nós precisamos trabalhar isso daí dentro de nós, tá? Temos que trabalhar essas questões aí dentro de nós. Senão, nós não vamos avançar, tá? Então isso aí é muito importante para nós. Nós precisamos fazer essas observações, analisar, para que a gente possa avançar. Tem muita coisa ainda para nós ainda. A Terra aqui temos que trabalhar, mas muito, não é pouco não, né?
E hoje a gente está vendo que nas questões mediúnicas a gente pensa que é só o médium, né? E na verdade os profissionais, todos nós somos médiums. Todos nós. Nós precisamos buscar o conhecimento, entender todo esse processo. Então Kardec faz essas observações aqui para que nós possamos entender isso, tá? E analisar. Tem que estudar, né? Se eu não estudar, eu vou ser um bom médico? Não. Se eu quero ser médico, se eu não estudar, eu vou ser um bom médico? Não. É nessas questões que cada um de nós, de acordo com a nossa postura, a gente pode crescer, né? Retroagir, a gente nunca vai retroagir, a gente vai sempre para frente, né? Mas ele vai sofrer as consequências dos seus hábitos, né? Dos seus hábitos. É nisso que Kardec traz as instruções aí. Sam, você quer falar mais alguma coisa com relação a isso? Essa parte que nós estamos falando? Eu estava vendo que ele cita nessa passagem, ele cita, né, a vida de Espírito tem, né? E interessante que na colocação dessa 100, essas observações que tem, ele fala sobre a classificação dos espíritos, né? E interessante que ele coloca, fundamenta, né, grau de desenvolvimento, imperfeições, qualidade, blá, blá, blá. Só que no momento ele fala assim, essa classificação nada tem de absoluta. Isso nos dá a condição de sempre, né, primeiro, ajudar o próximo, porque todo mundo pode crescer. Segundo, de saber que você também, você não está numa condição Está caindo, só a internet dele tá caindo toda hora. Então, é nessa condição que tá caindo sua internet nessa. Me perdoe, tá um pouco ruim aqui. Mas ele coloca uma condição de que a gente, por pior que possa parecer, ou pior que possa ser, sempre tem condições de melhorar, né? Porque, Sim. embora ele coloque uma classificação de espíritos, é aquela coisa que não é absoluta, ou seja, ela não é engessada. Não. Você pode estar dando condições, por isso que nas obsessões, muitos deles compreendem o erro, compreendem o que está fazendo de mal e tentam melhorar. Aí eles deixam isso de lado e reiniciam um novo caminho, né? Porque não é quer dizer que ele tem algumas imperfeições que ainda não conseguiu se livrar delas, que vai ser eterno isso. Eterno é só Deus, né? Não existe mais nada eterno além de Deus. Mas nesse momento de dar aquele alívio no coração, porque a gente também está cheio de imperfeições, a gente está cheio de erros. E nesse momento a gente tem condições de falar assim, poxa, legal, posso melhorar. Exatamente. E ele tem essa condição é dada ao médium, né, a trabalhar isso. Então ele é submetido a essas questões e ele fazer essas observações, né? É aquele negócio, tudo eu posso naquele que nos fortalece. É nessa condição que ele tem que fazer esse balanceamento aí, né? Porque muitos de nós é preciso olhar para dentro de nós e ver que nós temos essa força dentro de nós, né? Não é porque ele vem só relatar para nós essa condição, né? O médium ele sabe que ele é imperfeito, ele é devedor, mas também dá a condição, porque os espíritos do outro lado também, ele sabe dos erros, né? E quando ele consegue enxergar, falou: nossa, quanta coisa errada que eu fiz, mas também é dada a condição para nós de acordar para essas realidades e mudar, né? E mudar, né? Cada um de nós viemos com essa missão aí, com esse poder, né, que está dentro da tomada de decisão, né? E aí a gente tem que fazer as observações, e essa observação quem tem que fazer é eu, né? Eu e eu, né? Mas eu preciso entender ela, de como funciona isso. E muitos não buscam, né? E aí é preciso ler, se instruir. Não é porque
a gente é devedor, que a gente tem que buscar o entendimento e compreender. Ah, você quer isso? Você quer, né? Mas eu também posso não querer. E esse não querer, essa decisão, quando eu compreendo. Foi isso que Kardec começou a fazer. Ele queria compreender aquilo, coisas que muitas pessoas criticavam na época. Era pior do que hoje. Era só crítica em cima de crítica. Kardec foi lá e derrubou tudo isso. Falei, não, vamos lá fazer as observações, vamos entender isso. E a coisa foi dura, viu? Você já pensou, ele bateu de frente com todo um corpo científico da época, que chamaram ele de louco, de tudo. Não aceitaram ele de jeito nenhum. Ele foi lá e foi explicar por A e mais B como funciona. Como funciona isso. E as pessoas precisam entender. É isso que nós estamos fazendo aí. Tá? Bom, vamos... Só mais uma observação sobre o perdão que você falou agora. E é um ato que deveria ser comum a todos, né? O ato de se perdoar. Quando Jesus fala que a gente tem que perdoar o próximo, o mais próximo seria o nós né? Mesmos. Cada um seria si mesmo, né? Porque a gente não consegue, a gente acha que pelos nossos erros, e que a grande maioria conhece, mas os outros não sabem dos meus erros, só eu. E nesse momento você não consegue fazer nada, por quê? Porque se eu fizer alguma coisa, eu tenho o peso da minha consciência. Se eu consigo me perdoar, eu consigo evoluir. Exatamente, é isso aí mesmo, tá? Então vamos lá, amanhã tem mais, hein, Sam? Amanhã nós estamos aí de novo, 8 horas. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que a espiritualidade agora, que está nos nossos lares, quantos irmãos, né, estão aí conosco, aprendendo como nós, porque nós estamos aqui lendo, estudando, e os irmãos do outro lado também estão querendo saber como é, como funciona, por que está tanto sofrimento. É isso que o Cristo queria avisar para nós. Eu precisava cuidar desse espírito imortal que habita um corpo. E essa realidade está acontecendo conosco porque nós somos invigilantes. É preciso trabalhar a humildade dentro de nós. E os espíritos que estão do outro lado precisam entender. Hoje estão fora da carne, mas estiveram também na carne. E é nesses momentos que hoje nós estamos aqui estudando para retornarmos para o plano espiritual e não passar pela mesma situação. É por isso que busquemos Jesus na sua pureza, na sua simplicidade, para que possamos aliviar as tensões criadas por nós mesmos. Porque quando nós nos fortalecemos, os espíritos que nos acompanham se fortalecem também. Então está sobre o nosso comando, o nosso desejo de estar bem ou não. Se nós nos fortalecermos, se nós compreendermos, os espíritos que estão do outro lado vai ver a nossa luta e vai também evoluir. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga que está conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos e uma boa noite de sono para todos nós.